Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai ter alemão com diálogo, que vocês adoram. E o diálogo hoje é sobre pontos turísticos, né? Que em alemão, palavrão Sehenswürdigkeit, no plural, Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten significa pontos turísticos, né? São as atrações turísticas. E o nosso diálogo hoje vai ser über Sehenswürdigkeiten sprechen. Sprechen é falar. Über é sobre. Über Sehenswürdigkeiten sprechen, falar sobre atrações turísticas. Não sei se vocês ouviram uma moto passando aqui embaixo de mim. É o seguinte, né, gente? Quando eu tô na Itália, a única coisa que a gente não tem aqui é silêncio no fundo quando eu tô fazendo a aula do Grupo Elite, não tem jeito. E aqui tinha uma motoquinha passando. Espero que não tenha sido muito alto aí pra vocês. Vamos lá. Nosso diálogo hoje é entre o Kai e o Breno, tá? E o que vai acontecer? O Kai vai perguntar algumas dicas pro Breno, né? O Breno, sobre visitar Berlim. Então vai ser bem legal se você tem algum interesse em Berlim, pode ajudar para você também as dicas que o Breno vai dar, mas além disso a gente está aqui também interessado em aprender alemão e entender como é que a gente pergunta por dicas, como é que a gente dá dicas. Vamos lá. O Kai diz: Hi Breno. E o Breno: Hallo Kai, schön dich zu sehen. Sag mal Breno, du kennst dich dort in Berlin aus, oder? Klar, ich habe dort 5 Jahre lang gelebt. Wieso? Ich fahre mit meiner Freundin für ein Wochenende nach Berlin. Was sollten wir uns unbedingt ansehen? Was interessiert euch denn? Mögt ihr Museen? Ja, aber ich will auch etwas an der frischen Luft machen. Bom, vamos até aqui, vamos entender o que está acontecendo no diálogo. O Kai começa dizendo Hi, Breno, né? Hi é uma expressão do inglês mesmo, se alguém fala inglês você deve ter reconhecido, mas que hoje em dia se usa bastante em alemão. Se escreve como no inglês, H-I, mas se fala como no inglês, Hi. Hi, Breno. E o Breno diz, Hallo, Kai. Aí o Breno já usa o Hallo. Schön, dich zu sehen. Schön, que bom, né? Schön significa bonito, significa legal, né? Aqui é no sentido que bom. Dich, você, zu sehen, ver, tá? Então, schön dich zu sehen, que bom ver você. Então, quando você quiser falar assim com alguém que está feliz de estar vendo a pessoa, você vai usar essa expressão, schön dich zu sehen. Que bom estar te vendo, que feliz que eu tô te vendo, que legal que eu tô te vendo. Então, schön dich zu sehen. Aí o Kai diz, sag mal, Breno. Sag significa dizer. Sag mal é diz aí. Diz aí. Esse mal não significa nada, né? É só essa forma simpática de fazer o imperativo. Em vez de você falar diga, você fala diz aí, fala aí, né? É uma forma simpática do imperativo, vem do sagen, o verbo, né? Quer dizer, então sag mal, diga. Breno é o nome do Breno, né? E depois a gente tem du kennst dich dort in Berlin aus, oder? Du é você. E agora a gente tem o verbo que é auskennen. Logo depois do du, você tem o kennst, que é o verbo conjugado. E aus, que está lá no final antes da vírgula, antes do oder ali, é o final do verbo. Na verdade, é o começo do verbo, é o prefixo auskennen. Esses são os verbos separáveis, tá? Esse verbo faz parte desse grupo de verbos chamado verbos separáveis. E o que acontece com os verbos separáveis? Quando eles são conjugados, o inicinho deles, o prefixo, né? Aquele inicinho, cai para a última posição. Então, você tem que olhar a segunda posição, que é o kennst, e tem que olhar a última posição da frase que vem ali logo antes da vírgula, que é o aus. Auskennen. Sich auskennen, né? O que significa? Significa você conhecer bem algo, mas no sentido de você ter experiência naquele lugar, né? Quando eu digo du kennst dich dort in Berlin aus, né? Então, du, você, kennst com o aus lá, conhece, né? Esse dich é você se vira, né? Esse dich não tem razão dele estar aí em português. Aqui em alemão, esse é um verbo reflexivo, sich auskennen, né? Que é conhecer bem alguma coisa. E o dor é como se fosse um mas aí, em Berlim. Então, nossa, mas você conhece bem Berlim, né? Você tem um bom conhecimento de Berlim. Então, quando você domina alguma coisa, né? Quando você tem um conhecimento bom de alguma coisa, não precisa ser só de cidade,
o verbo vai ser auskennen, tá? E o oder no final em alemão significa né. Então você conhece bem Berlim, né? Você se vira bem em Berlim, né? Nesse sentido. E o Breno diz, klar, claro. Ich habe dort 5 Jahre lang gelebt. Ich habe gelebt. Ich habe gelebt significa eu morei, tá? O habe é o verbo auxiliar e gelebt é o particípio 2, ou seja, é o particípio do leben, que é viver. Habe gelebt é vivi. Se você ainda não aprendeu o perfect, que é o passado do alemão, não se preocupe com isso. Se você já aprendeu isso aí, é o perfect, verbo leben. Eu vivi dort, lá, 5 Jahre lang, por 5 anos. 5 Jahre, 5 anos, e lang, ao longo, né? Então, ao longo de 5 anos, por 5 anos. Wieso? Por quê? O wieso significa simplesmente porque. Ele é sinônimo de warum, que também significa por quê. Aí, o Kai diz, ich fahre mit meiner Freundin für ein Wochenende nach Berlin. Ich fahre, eu vou. Ich fahre, eu vou. Geralmente eu vou usar o verbo fahren quando eu tô indo motorizado, tô indo de carro, tô indo de ônibus, tô indo de bicicleta. Bicicleta não tem motor, né? Quando eu tô indo com meio de transporte terrestre, tá? Então, eu vou mit, com meiner Freundin, com a minha namorada ou amiga. Aqui, provavelmente, namorada, né? Freundin pode ser namorada ou amiga, vai depender do contexto. Com a minha namorada, für, por ein Wochenende, por um final de semana. Woche é semana e Ende é final, né? Então, por um final de semana, para Berlim. Então, eu vou com a minha namorada por um final de semana para Berlim. Was sollten wir uns unbedingt ansehen? Was, o quê? Sollten, deveríamos, via nós. Então, o que nós deveríamos? Uns. Ansehen, o uns aqui faz parte ali do verbo ansehen, que o verbo ansehen também pode ser reflexivo, né? Eu vou dizer o que eu me visito em alemão, bem estranho, o que eu me vejo em alemão. Esse me não faz sentido nenhum em português, né? Mas em alemão esse é um verbo reflexivo, tá? Então, se você não entende isso, não se preocupe. Preocupe-se com o que você entende. É muito importante nessas aulas de diálogo que você foque nos vocabulários que você já entende, que você pegue vocabulário novo, que você pegue uma expressão fixa, porque num diálogo a gente vai ter estruturas de vários níveis diferentes, mas você sempre pode aproveitar, seja você num nível mais baixo, né, ainda mais iniciante, ou num nível mais avançado. Então, was sollten wir uns unbedingt ansehen, né? Was sollten wir, o que nós deveríamos, uns ansehen é ver, e unbedingt de qualquer forma, né? Então, o que nós deveríamos ver de qualquer forma? O que a gente deveria visitar de qualquer forma? Aí o Breno pergunta, was interessiert euch denn? Was é o quê? Interessiert, interessa. Euch, vocês. Denn não significa nada. O denn, quando ele está na pergunta, ele significa só um interesse maior pela resposta. Em português, a gente faz isso com a entonação. Em alemão, como eles não mudam muito a entonação, a gente tem uma palavrinha na frase, né? Então, o que interessa a vocês? Mögt ihr Museen? Mögt, gostam. Ihr, vocês. Museen, museus. Vocês gostam de museus? E o Kai diz, ja, sim, aber, mas, ich will auch etwas an der frischen Luft machen. Ich will, eu quero, tá? Ich will, eu quero. Quando eu tenho esse will, geralmente eu tenho um outro verbo no final completando a ideia, que é o nosso caso aqui, machen, que significa fazer. Então, mas eu quero fazer. Então, em alemão, eu tenho essa posição que o verbo está na segunda e na última posição. Em português, os verbos ficam sempre juntinhos ali no meio da frase. Então, quando você for ler em alemão, você vai ter que dar uma olhada lá pro final da frase e ver se tem um verbo perdido lá que, para sua tradução, você vai ter que traduzir antes, né? Então, mas eu quero fazer auch também, etwas, algo, an der frischen Luft, no ar fresco, né? Luft é ar, frisch, fresco, tá? An der frischen Luft, no ar fresco, ou seja, ele quer fazer algo também externo, tá? Então, é isso, né? O que vocês gostam de fazer? Bom, vocês gostam de museu? Sim, nós gostamos. Eu gosto de museu, mas também quero fazer algo externo, né? Beleza, gente. Agora eu vou ler de novo o diálogo só em alemão para você acompanhar, tá? Vamos lá. Hi, Breno. Hallo, Kai. Schön, dich zu sehen. Sag mal, Breno, du kennst dich dort in Berlin aus, oder? Klar, ich habe dort 5 Jahre lang gelebt. Wieso? Ich fahre mit meiner Freundin für ein Wochenende nach Berlin. Was sollten wir uns unbedingt ansehen? Was interessiert euch denn? Mögt ihr Museen? Ja, aber ich will auch etwas an der frischen Luft machen.
Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!